Eu fui conversar com dirigentes da alta cúpula do Flamengo e os caras não gostaram. Não. Jogador que é contratado do Flamengo, que tem salário com o Flamengo, que está contratado Vamos falar a verdade? Ele não pode retuitar coraçãozinho verde do Palmeiras. Ele não pode, irmão. Vamos falar. Ele tem que, não é que é proibido, no contrato não diz isso, mas é feeling. E o Flamengo tem uma força, uma alavancagem financeira ainda maior. Os caras batem aí mais de 1 bilhão fácil nas últimas temporadas. Entre momentos ruins e momentos bons, os caras conseguem fazer muito dinheiro. Fala, torcedor, já quero deixar os créditos aqui para o Júlio Miguel Neto, ao Paparazzo Rubro Negro e ao Opina Porco. O vídeo de hoje tem muita notícia boa, tem palmeirense assustado com o Flamengo e tem revolta da torcida rubro-negra com o Gabigol. As atitudes de Gabigol não têm agradado a torcida. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificação para não perder mais conteúdos como esse. Outra coisa que eu quero conversar com vocês aqui agora, e esse assunto eu deixei um pouco mais voltado aqui pro final, que é justamente uma questão mais econômica, uma parte mais econômica aí em relação à situação lá do Flamengo. O Flamengo é um time que vive aí um paraíso financeiro, é uma equipe que na última década evoluiu muito. Todo mundo sabe que há 10 anos atrás a situação do Flamengo ela era uma situação muito semelhante, por exemplo, à do Palmeiras. E hoje essas duas equipes acabam vivendo um protagonismo. E o Flamengo tem uma força, uma alavancagem financeira ainda maior. Os caras batem aí mais de 1 bilhão fácil nas últimas temporadas. Entre momentos ruins e momentos bons, os caras conseguem fazer muito dinheiro. E agora, o Flamengo tem esse plano aí do estádio. Os caras eles têm uma estratégia também para poder potencializar ainda mais o caixa do clube, visto que para você manter um projeto de subir um estádio, com toda a burocracia, com todo o custo, gasto envolvido, e também manter um time competitivo, você precisa realmente de um excelente arcabouço financeiro. Porque justamente quando as equipes elas estão subindo o estádio, geralmente elas acabam se enfraquecendo, porque perdem poder financeiro para poder investir em jogadores, enfim, para poder fazer os seus investimentos ali esportivos. Isso aconteceu, por exemplo, com o Palmeiras, já falamos várias e várias vezes aqui, quando estava construindo o Allianz. E aí, teve um colunista aqui, o Rodrigo Matos, tá? Na parte de finanças do esportes, lá do All Sports, ele falou de 3 hipóteses que estão sendo especuladas dentro do Flamengo para você ter esse ganho financeiro, você poder subir o estádio sem ter que afogar aí o clube, sem ter que trazer um ônus financeiro para o clube. E aí ele colocou essas 3 hipóteses, que está dentro dos bastidores do Flamengo, acontecendo nesse momento dessa discussão, entre conselheiros, presidentes, vice-presidentes, enfim, todo mundo ali da parte de gestão da Gávea. Primeira hipótese, criar uma SAF do Flamengo e vender um percentual minoritário. Essa foi uma hipótese que já muitas vezes, né, já está sendo discutida aí há muito tempo. Bom, o Landim já falou que não quer fazer dessa forma, ele quer buscar uma parceria que faça o investimento, mas que não fique pegando essa porcentagem a longo prazo do Flamengo. Essa não é a prioridade do Mengão. O presidente já deixou claro, ele quer o lucro 100% para o clube. E cá entre nós, Rodolfo Landim sabe muito bem o que está fazendo, né? O homem com gestão financeira é brabo, esquece. A gente batendo contra, é uma hipótese muito impopular dentro dos torcedores, mas existem outras hipóteses, como por exemplo, a segunda delas, criar uma empresa com fins específicos. Como assim, Neto? Vamos lá. Você cria uma empresa, por exemplo, a Arena Flamengo, criou essa empresa. E essa empresa Arena Flamengo, ela vai ficar única e exclusivamente para a administração do estádio. Então você separa. Clube de Regatas do Flamengo é uma coisa. A Arena Flamengo, o estádio do Flamengo é outra. São empresas distintas. São outro CNPJ. Não tem nada a ver um com o outro. Você vai ter os investimentos na Arena. Então se você é um empresário e vai investir na Arena do Flamengo, você só vai ter percentual da Arena do Flamengo. Você não vai ter nada, absolutamente nada com o clube do Flamengo. Essa é a segunda hipótese. Terceira hipótese. Financiar com o dinheiro do caixa do clube. Ah, Neto, o Flamengo tem muito dinheiro. Sim, tem muito dinheiro, mas também tem muito gasto, pessoal.
O Rodolfo Landim também deu uma entrevista aí dizendo que ele não vai apertar o caixa do Flamengo para fazer o estádio, não vai fazer nenhuma loucura. A primeira opção até o momento é fazer essa parceria aí, como o Bayern de Munique faz lá fora na Europa, que seria um investimento de uma empresa de fora, e aí essa empresa, ela não tem nada a ver com o clube Flamengo, mas sim com a arena, como a Audi faz com o Bayern de Munique. Quando tem evento de carro, a Audi usa o estádio, e aí o Bayern de Munique não tem nada a ver com isso. São empresas diferentes. Ao meu ver também é a melhor opção. Você não aperta o clube, não deixa o caixa apertado, não faz nenhuma loucura, nenhum financiamento, não precisa distribuir lucro com nenhum terceiro. Esse pensamento a longo prazo é o melhor. Tem muito gasto. O Flamengo precisa pagar a folha salarial, não é só o futebol, é outros esportes também que são estimulados, que são potencializados pelo caixa do Flamengo. Lembra lá quando eu até trouxe um recorte aqui que o Paparazzo até forneceu pra mim, de uma coletiva do Marcos Braz, e ele falou que esse faturamento do Flamengo não é só do futebol, é do clube como um todo, de toda a estrutura, de toda a máquina que eles precisam fazer a gestão e precisam manter organizada e com balanço financeiro saudável. Essa terceira via aqui é uma terceira via que vai causar um ônus muito grande, e isso pode se refletir no desempenho esportivo, não só do futebol, mas como também de outras modalidades esportivas, basquete, vôlei, enfim, etc. Dentro dessas hipóteses, a que está sendo mais levantada e mais assim bem aceita dentro da política interna do Flamengo é justamente a segunda hipótese, de criar uma empresa com fins específicos. Então, a Arena do Flamengo, a Arena Rubro-Negra, a Arena Fla, é uma coisa. Time de futebol, Clube de Regatas do Flamengo é outro. São empresas distintas. Tá? Então não vai ter nenhuma ligação o estádio com o clube. Ah, Neto, mas isso não vai fazer com que o clube não seja do Flamengo, seja de outras pessoas e investidores. Aí, pessoal, é uma questão de você organizar percentuais. Você pode, sim, colocar lá 51% da arena do Flamengo pertence ao Clube de Regatas, entendeu? Aí os outros 49% você dilui entre investidores. Vende name rights, enfim, faz toda essa movimentação que tem acontecido no futebol atual para fortalecer aí a força financeira das equipes e poder subir de maneira saudável um estádio. Eu também acho que é a proposta mais viável, tá? Eu acho que essa proposta é a proposta mais interessante. As duas outras propostas eu vejo que vai trazer um ônus pro clube. Tanto você vender um percentual de SAF, já coloca um pé ali na SAF. A outra proposta, ficar usando dinheiro direto do caixa do clube, também não vejo como algo viável e saudável. Vai acabar impactando e vai acabar refletindo no desempenho esportivo. Então eu acho que a melhor hipótese é essa mesmo. Você isolar esse projeto Estádio do Flamengo e tentar vender isso como um investimento separado, totalmente separado do clube. Beleza? Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto, valeu, falou. Agora, você percebe que o Mengão tá em outro patamar quando você vê canais de outros times, como o Opina Porco e a do Palmeiras, trazendo como notícia os bastidores do Flamengo, as negociações, o estádio. Torcedor, a gente tem que bater no peito e ter orgulho do Mengão, porque o Flamengo realmente está em outro nível. E se você também concorda que essa é a melhor opção de investimento no estádio, que é buscando a contribuição de uma outra empresa, um outro CNPJ, e fazer desse estádio uma arena sem prejudicar o caixa do clube, deixa aqui nos comentários. Se você tem outra opinião, que você acha mais viável, também deixa nos comentários aí pra gente saber como você pensa. Então não é aqui a intenção de fazer mimimi ou criar... Eu vi vários torcedores do Flamengo, Júlio, revoltados. Por quê? E aí você sabe, você estava do meu lado, você viu. Eu fui conversar com dirigentes da alta cúpula do Flamengo, e os caras não gostaram. Não. Jogador que é contratado do Flamengo, que tem salário com o Flamengo, que está contratado. Vamos falar a verdade? Ele não pode retuitar coraçãozinho verde do Palmeiras. Ele não pode, irmão. Vamos falar. Ele tem que, não é que é proibido, não, no contrato não diz isso, mas é feeling. O cara não pode fazer isso, entendeu? É isso aí. Então, esse cara, deixa eu... Tem um cara aqui que não... Sinceramente, tem uns caras que são... torcem por jogador acima de torcer pelo Flamengo. Eu não tenho paciência para isso, não. Não, cara, na verdade, Gabriel, assim, tem muita gente aí... o que tá falando aí é antiético. É antiético. Cara, eu vou falar um negócio para você. A situação lá do Coqueiro, eu sinceramente não achei... Nada demais.
Nada demais. Eu achei que, desde a época que ele mandou o beijo pro próprio Dorival Júnior, por exemplo, ele adora o Dorival Júnior, não mencionou o Dorival. O Dorival vence o Flamengo no Maracanã, na Copa do Brasil por 1-0, ele vai lá no vestiário e manda um beijo pro Dorival. Por que ele deu parabéns pro Dorival pela vitória, que é a estreia do Dorival na seleção? Tá esquecendo disso. Dorival era o treinador dele. Campeão com ele. E na situação que o Flamengo tá perdendo pro São Paulo na final, ele manda beijo. Não, assim, cara, o Gabigol, ele é mal assessorado. Eu, sinceramente, vejo que a torcida do Flamengo, a grande parte, está com uma implicância, mas ele faz por onde? Ele deveria, nesse momento, sair um pouco do foco, sabe? E aí, tudo que ele faz, muitas pessoas vão achar que é provocação. Eu, sinceramente, não é chorão não, tá, o Alex? A gente está debatendo o que vocês acham, justamente porque está muito dividido. A torcida do Flamengo, muita gente acha que ele já está com vontade de sair, que ele realmente já faz isso para provocar. Outras acham que é a atitude normal. Assim, eu também sou empresário, eu também... Minha opinião hoje do Gabigol o Gabigol faz porque ele pretende deixar o Flamengo. Ele é um jogador orgulhoso, cara. Ele é um jogador orgulhoso e muito difícil de lidar. O Gabigol, ele já tá pensando em sair do Flamengo, com certeza. Principalmente por essa embolação de negociação que rolou aí. Fica ou não fica... E aí o Braz dá entrevista dizendo que vai fazer o melhor pro Flamengo e pro jogador, não deixando nada claro. Como ele já é um jogador orgulhoso, Gabigol, eu acredito que ele já tá pensando em deixar o Flamengo e mirando outros clubes. É uma forma de fazer marketing também, é uma forma de tiçar as torcidas adversárias. Isso faz com que ele se valorize. O Gabigol também não é idiota, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. A partir do momento que você posta uma foto numa palmeira, um coqueiro que seja, que você homenageia um jogador do Palmeiras com coraçãozinho verde, que você manda beijo pro Dorival Júnior, depois de você ter perdido uma Copa do Brasil pro time adversário, o time que o Dorival dirige. Meu amigo, você acha que ele tá querendo o que com isso? É o que o Paparazzo falou, tudo é o time, não é que ele não possa fazer. Mas você vai mandar um beijo pro técnico adversário no dia em que você perdeu para eles? Faz sentido isso? Você já tá com um entrave aí na sua negociação, na sua renovação com o Flamengo. E aí pinta vários rumores de que você vai ser negociado para o Palmeiras e de que o Palmeiras tem interesse na sua contratação. Você vai lá e manda um coraçãozinho verde na internet para um jogador do Palmeiras. Tudo é o timing, cara. E o Gabigol sabe muito bem o que ele está fazendo. Por essas e outros motivos, eu penso que o tempo do Gabigol já deu no Flamengo. Já acabou. O ciclo do Gabigol já chegou ao fim. Trabalho com assessoria, o Gabriel sabe disso. E muitas coisas, eu faço assessoria para o Gabriel. O Gabriel é um cara 1000 vezes mais experiente do que eu, mas se eu tiver um domínio de uma informação ou um domínio de uma situação em que eu consigo ter mais alcance de poder orientar o Gabriel tem humildade de falar, pô, Júlio, beleza, isso aqui realmente você tem razão. Gabriel que é o Gabriel. O cara tem 1,5 milhão de seguidores. Se eu chegar pro Gabriel pintou isso aqui para você fazer, irmão, ó, age dessa forma aqui. O cara é humilde, pô. O cara escuta. Então, cada um seu cada um. Ele, para mim, é mal assessorado, entendeu, irmão? Para mim, ele é mal assessorado. Porque ele deveria evitar esse tipo de confronto ou de situações. Porque aí é exatamente o que acontece. Beleza, eu entendi que o cara é atacante, é goleador, é jovem, é promissor, fez o gol da vitória, ele é atacante. Mas, cara, por que não também assim, ó? Se ele faz isso ontem, fala, ó, parabéns também aos meus companheiros de equipe, Fabrício, que foi titular e jogou muita bola, ao Dorival, meu ex-treinador, que satisfação de ver uma estreia com vitória em cima da Inglaterra em Wembley, não é para qualquer um, muita sorte nessa sua nova jornada, ponto. Ele seria bonito ali, humilde, e estaria falando do ex-jogador. Parabéns também ao Andrés, que entrou muito bem, quase deu uma assistência. É só isso. Será que tivesse feito o gol do Vini Júnior, ele estaria exaltando o Vini Júnior? Não, porque o Vini Júnior já está há muito tempo na seleção, então eu entendi o que ele falou do Hendrick, que é um garoto com 17 anos, muito jovem, né? Pouca rodagem, minutagem na seleção, só que assim, ele é mal assessorado, cara. E aí ele retweetar um coração verde, eu vou te falar, o Hendrick não foi garoto, não. O Hendrick foi malandro pra cacete. Porque o Hendrick, quando bota o coração verde e o Muque do lado, ele tá dizendo Gabigol no Palmeiras. Cara, assim, pô... Não, eu tô te explicando o seguinte, nas entrelinhas, no subliminar... Ele diz assim, um coração verde, porque ele é do Palmeiras, bota um negocinho do Gabigol, o Gabigol ali não precisa ter repostado. Ele ia poder botar, pô, parabéns. Se ele comenta de novo, parabéns, fera. Grande atuação. Ponto. Aí ele vai lá e retuita, cara, sabe? Eu acho assim que é mal assessorado. O pai dele, que trabalha no staff dele, deveria até falar, pô, Gabriel, você não tem necessidade de fazer isso. Até porque, cara, se ele realmente sair do Flamengo no meio do ano, no final do ano,
São essas rusgas que às vezes vai machucando a imagem dele mesmo com o clube. Isso é falta de respeito com o clube, cara. Não vai se apagar. E tudo que o clube conquistou junto ao lado dele também não. Então, acho que as coisas deveriam ser um pouco mais trabalhadas no sentido de ter harmonia. Eu digo para você, tem muitas pessoas dentro do Flamengo que tá puta mesmo. Porque, assim, é uma atrás da outra. É uma atrás da outra. Assim, sabe? Então, teve a situação lá do aniversário, lá atrás, aí o beijo pro Dorival, entendeu? A situação do pênalti agora com o Tite, são desconfortos em que são desnecessários, entendeu? Eu achava que ele deveria ser um pouquinho mais profissional no sentido de evitar essas situações. Ele já tinha ido lá no Podpah, aqui a gente pode falar, não pegou tão bem ele falar do Corinthians, bacana, tudo bem. A gente também gosta muito quando um jogador que joga no outro clube, ou um cara com representatividade... Vamos direto ao assunto. Você acha que ele faz isso tudo pensado ou ele realmente é mal assessorado? Não, pensado eu não sei se ele faz, mas ele é mal assessorado porque ele não tem noção do que ele faz. Será que você não acha que de repente ele pode estar irritado com a não renovação dele? Sim. E aí ele pega e fala, eu vou ligar o foda-se mesmo, desculpa o palavreado. Gabriel, se você chega para mim e fala, pô, Júlio, eu tô muito chateado com aquele patrocinador que a gente fechou o contrato. Pô, eu tô irritado com os caras não estão corretos com a gente. Cabe a mim te ajudar e te orientar. Não, eu sei, você tem razão, irmão, mas vamos... Aí eu viro pra você e falo assim, cara, eu vou postar uma paradinha aqui pra dar uma alfinetada. Não, e aí eu vou te orientar. E você, eu com humildade, vou falar, não, você tem razão. Eu tô puta aqui, eu vou dar uma volta, vou pegar meu cachorro, dar uma passeada na rua. Esse cara, ele é mal assessorado. Porque, assim, ele pode fazer o que ele quiser, na verdade. Ele pode fazer o que ele quiser. Só que ele tá falando com milhões de torcedores. Dos que amam ele no Flamengo e dos que já têm implicância também, pelo seu momento dentro de campo. Isso a gente tem que saber separar. E outra coisa, existe um processo de renovação ou não com o jogador. Então, se ele faz esse tipo de movimento, deixa claro que se o diretor não quiser renovar pelo que ele atua ou não atua dentro de campo, pelo que ele performa ou não performa dentro de campo, mas o que ele faz extra-campo, isso vai contar, cara. Ele tem muito carinho pelo Flamengo. Só que não adianta você morder e assoprar. Não adianta você ir no jogo de vôlei, girar a camisa, vibrar e você fazer situações que você deixa em xeque a sua idolatria. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, para mim, ele é muito mal assessorado. Eu não acho que ele faz maldade, porque ele até respeita a torcida do Flamengo, mas, para mim, ele está, assim, de saco cheio. Ele está incomodado, está chegando praticamente abril. Nós estamos hoje no dia 23 ou 24 de março, irmão? Desculpa agora. 23, né? 23, né? 24, desculpa. 24 de março. Vamos supor, está praticamente a uma semana do final do mês. Né? 31, 24 com 7, 31. Então, ou seja, segunda-feira que vem, 1º de abril, que é o dia da mentira, a gente espera, sinceramente, que ele não seja uma mentira em campo. Porque hoje ele é uma mentira em campo. E ele tinha que, na verdade, ele tinha que aproveitar a oportunidade que ele vai ter na Copa América, que o Pedro deve ser convocado, e provar que ele merece ter oportunidade com o Tite. Fica com quietinho. O Tite ele não vai jogar, como o Mauro César até falou, isso eu concordei com o Mauro. Ele não vai jogar com nome. Ele não vai jogar com nome com o Tite. Carteirada? Não vai. Carteirada? Não vai. Não vai. Agora, Júlio, eu vou te falar. E ele já percebeu isso. E é por isso que talvez... Vou te falar, sabe o que mais está me incomodando? Diga. É o fato dessa questão dele saber que a renovação deu uma desandada. O Flamengo voltou a pensar na próxima semana fazer uma reunião com o Júnior Pedroso, né? O Flamengo ia marcar, eu fiquei sabendo, eu trouxe essa informação após o julgamento, se ele for absolvido, né? O Flamengo amanhã, né? Amanhã, dia 25. Amanhã, tem um julgamento amanhã, termina amanhã. É provável que termine amanhã. Ele sendo absolvido, o Flamengo queria fazer uma reunião nova com eles essa semana para tentar fechar essa renovação num meio termo. E aí, essa postagem dele ontem pegou muito mal, cara. Eles estão entendendo... O Flamengo, olha só, ele pode estar fazendo isso sem pensar. Beleza. A gente não vai acusar que ele está fazendo isso pensado. Mas o Flamengo, a diretoria, a alta cúpula do Flamengo, na hora que viu isso aí, os caras falaram, pô, isso aí é pressão na gente. Isso aí é sacanagem. Isso aí é pressão na gente. E eu tenho como virar para os caras e falar, porra, não, ele não está fazendo isso pensado. Os caras não vão acreditar. Na cabeça deles, numa negociação, o cara está fazendo essa pressão. Está escancarado. Parece que ele realmente... Entendeu? Aí como é que a gente vai defender o cara? Eu que sou um cara que a galera sabe aqui que eu sempre defendi, torço que ele vá bem, né? Que ele volte a brilhar. Mas, cara, não tem como defender, Júlio. O Tite é muito profissional, Gabriel. E foi o que você acabou de falar. Se você não estiver rendendo dentro de campo, performando, você não vai jogar como titular. Então, ele realmente preza pela excelência. Esse tipo de comportamento tirou ele da Copa do Mundo.
com o próprio Tite. Esse tipo de comportamento dele, né? A questão comportamental foi um dos fatores para que ele não tenha ido para a Copa do Mundo. Acho até de forma injusta. Ele deveria ter ido. Né? Porque ele foi muito bem em 2022, sendo campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, e sendo protagonista, mesmo sendo coadjuvante. Entenda, ele conseguiu ser protagonista, mesmo com o Pedro se destacando na Libertadores, ele fez o gol do título da Libertadores. Ele mudou a história do título da Copa do Brasil naquele pênalti contra o Corinthians. Então ele foi um protagonista não sendo um atacante goleador. É isso que eu quis dizer. Então ele deveria ter ido para a Copa e não foi pelo seu comportamento. E esse comportamento ele pode ser determinante para a não renovação do jogador. Ó, já tem torcedor aí fora Gabigol, olha só, o Alex Tavares. Gabriel, fala, Papa, agora já deu no meu Flamengo. E outra, tenho medo dele arrumar um problema dentro do elenco, fora Gabigol. É isso que eu ia falar agora. A gente não sabe, ele tem muitos amigos lá dentro. Mas como ele está reagindo com esse banco? Hoje ele é um jogador que não faz a diferença e o time consegue ser vencedor sem ele. Sem ele ser o protagonista, mesmo não sendo, como foi na Libertadores. Ele não tendo um papel de destaque. Então o Tite é muito profissional. O Tite é um cara que realmente vai querer o melhor dos atletas. E esse tipo de comportamento, ele incomoda a diretoria e incomoda o próprio treinador, que não vai externar isso publicamente. Mas você não acha que o Tite também não está incomodado com as atitudes do Gabriel Barbosa? Claro. É notório isso aí, cara. Olha só.